Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 77 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Na sala de julgamento de Pilatos, o governador romano, achava-se Cristo atado como um preso. Em torno dele está a guarda de soldados, e a sala enche-se rapidamente de espectadores. Logo, fora da entrada, encontram-se os juízes do sinédrio, sacerdotes, príncipes, anciãos e povo. Depois de condenar Jesus, o conselho do sinédrio fora ter com Pilatos, a fim de obter a confirmação da sentença e a sua execução. Mas esses oficiais judeus não queriam entrar no tribunal romano. Segundo sua lei cerimonial, ficariam assim contaminados e, portanto, impedidos de tomar posse na festa da Páscoa. Não viam em sua cegueira que o ódio assassino lhes contaminava o coração. Ao ser o Salvador levado para o tribunal, não foi com bons olhos que Pilatos o contemplou. O governador romano fora chamado à pressa de sua câmara e decidiu fazer o trabalho o mais rapidamente possível. Estava preparado para tratar o preso com o rigor do magistrado. Sabia que havia de ser alguém a quem as autoridades judaicas estavam ansiosas por ver julgado e punido quanto antes. Pilatos olhou para o homem que guardava Jesus, e depois seu olhar pousou perscrutadoramente no mesmo Jesus. Tivera de tratar com todas as espécies de criminosos, mas nunca fora antes levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e nobreza. Não via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou desafiadora atitude. O aspecto de Cristo produziu favorável impressão em Pilatos. Ouvira falar de Jesus e suas obras. Sua esposa contara-lhe algumas coisas dos maravilhosos feitos realizados pelo profeta Galileu, que curara os doentes e ressuscitara os mortos. Agora, como se for um sonho, isso se reavivou na memória de Pilatos. Recordou boatos que ouvira de várias fontes. Decidiu indagar dos judeus quais suas acusações contra o preso. Quem é esse homem? E para que o trouxestes? Disse ele. Que acusações trazeis contra ele? Os judeus ficaram desconcertados, sabendo que não lhes era possível comprovar as acusações que tinham contra Cristo. Não desejavam um interrogatório público. Disseram que era um enganador chamado Jesus de Nazaré. Novamente perguntou Pilatos: Que acusações trazeis contra esse homem? Os sacerdotes não lhe responderam à pergunta, mas em palavras que manifestavam sua irritação disseram: Se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Haverá necessidade de pedir uma acusação contra ele? Esperavam impressionar Pilatos com o sentimento da importância deles. Estavam ansiosos por ver ratificada a sentença, pois sabiam que o povo que testemunhava as maravilhosas obras de Cristo poderia contar uma história muito diversa da invenção que agora repetiam. Os sacerdotes esperavam que Pilatos infligisse agora a pena de morte a Jesus, sem o ouvir. Havia, porém, no preso qualquer coisa que inibiu Pilatos de assim proceder. Leu o desígnio dos sacerdotes. Lembrou-se de como, não fazia muito, Jesus ressuscitara a Lázaro, e decidiu
saber quais eram as acusações contra ele e se podiam ser provadas. Se vosso juízo é suficiente, disse ele, por que trazeis a mim o preso? Assim, apertados, os sacerdotes disseram que já haviam sentenciado a Jesus, mas que era preciso a sentença de Pilatos para dar a validade à sua condenação. Qual é a vossa sentença? Perguntou Pilatos. A morte. Pediram a Pilatos que aceitasse a palavra deles quanto à culpabilidade de Cristo e cumprisse a sentença que haviam dado. Pilatos recusou conceder essa petição. Não condenaria Jesus enquanto não fosse apresentada acusação contra ele. Os sacerdotes viam que deviam encobrir sua hipocrisia, não deviam permitir a impressão de que Cristo fora preso por motivos religiosos. Precisavam fazer parecer que Jesus estava trabalhando contra a lei comum. Havia poucos dias, os fariseus tinham procurado enredar Cristo com a pergunta: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Mas Cristo lhes revelara a hipocrisia. Os romanos, que se achavam presentes, assistiram ao fracasso completo dos intrigantes e seu desconcerto ante a resposta: dai, pois, a César o que é de César. Agora, em seu apuro, chamaram falsas testemunhas para os ajudar e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. 3 acusações, cada uma destituída de fundamento. Os sacerdotes sabiam isso, mas estavam dispostos a jurar falso, contanto que conseguissem seu objetivo. Pilatos não acreditou que o preso houvesse conspirado contra o governo. Seu aspecto manso e humilde estava totalmente em desacordo com essa acusação. Volvendo-se para Jesus, perguntou: tu és o rei dos judeus? O Salvador respondeu: tu o dizes. E ao falar ele, sua fisionomia iluminou-se como se um raio de sol sobre ela incidisse. Com ruidosos brados, sacerdotes, escribas e príncipes exigiram que fosse sentenciado à morte. Pilatos ficou confundido. Vendo que Jesus não dava nenhuma resposta a seus acusadores, disse-lhe Pilatos: não respondes? Vê quantas coisas testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu. De pé, por trás de Pilatos, à vista de todo o pátio, ouvia Cristo os insultos. Mas não respondeu nenhuma palavra a todas as falsas acusações contra ele feitas. Toda a sua atitude dava prova da inocência consciente. Ficou inabalável em face da fúria das ondas que se lhe quebravam em torno. Era como se os violentos ímpetos da ira, erguendo-se mais e mais alto, como as vagas do clamoroso oceano, se despedaçassem ao seu redor sem o tocar, no entanto. Ficou mudo, mas eloquente era o seu silêncio. Pilatos estava admirado de seu porte. Esperando obter dele a verdade, Pilatos tomou Jesus à parte e tornou a interrogá-lo: tu és o rei dos judeus? Como não respondeu diretamente a esta pergunta, sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe a oportunidade de reconhecer a própria convicção. Tu dizes isto de ti mesmo? Perguntou. Ou disseram-te outros de mim? Isto é, era a acusação dos sacerdotes ou o desejo de receber luz de Cristo que motivava a pergunta de Pilatos? Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu o orgulho em seu coração. Não queria reconhecer a convicção que o assaltava. Porventura,
Sou eu judeu, disse. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Passara a oportunidade áurea de Pilatos. Todavia, Jesus não o deixou sem luz. Conquanto não respondesse diretamente à pergunta de Pilatos, declarou abertamente a própria missão. Deu a entender a Pilatos que não buscava um trono terrestre. O meu reino não é deste mundo, disse ele. Disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A ocasião era solene. Era a época da Páscoa, a festa sagrada para os judeus. Eles se preparavam o ano inteiro, purificavam as suas casas, as suas roupas, para que fossem encontrados dignos de participar de cada detalhe dessa cerimônia sagrada. Mas ao mesmo tempo que cuidavam tanto do exterior, não observavam a realidade do seu próprio coração. Alimentavam pecado, suspeitas, maldade, ódio. Cuidavam que limpar o exterior os tornava dignos diante de Deus, sem levar em conta que a impureza do coração os condenava diante do Criador. Foi exatamente na noite da Páscoa que prenderam a Jesus. Através de testemunhos falsos e um julgamento completamente ilegal e injusto, decidiram sentenciar Jesus à morte. Mas eles não tinham poder para executar a sentença. Precisavam do endosso da autoridade legal romana. E para isso, conduziram Jesus perante Pilatos. Pilatos não era alguém que temia e amava a Deus. Não era conhecido exatamente por sua ponderação, por sua moderação e justiça nas decisões que tomava. E pensavam os líderes judaicos que poderiam facilmente manipular o fraco Pilatos. Quando Pilatos pergunta-lhe o que ele fez, que mal ele cometeu, qual foi o seu crime, eles não tinham respostas para dar. Tentaram agir com base na carteirada, dizendo, se nós te trouxemos este homem, é porque nós sabemos o que estamos fazendo. Não viríamos aqui por acaso e você deveria acreditar nas nossas palavras. Mas Pilatos, ao olhar para Jesus, viu que Jesus não era uma pessoa comum. O semblante de Cristo transmitia uma luz, uma paz, uma expressão que lhe tocava o coração. Ele não era completamente ignorante quanto a Jesus. Ouvira notícias e rumores sobre o ministério de Cristo. Ouvira de seus milagres e da sua pregação. A sua esposa era, de longe, uma admiradora de Jesus e havia comentado com ele muitas coisas sobre Cristo. E tudo isso veio à sua mente enquanto ele olhava fixamente para Jesus. Pilatos não foi enganado pelas autoridades judaicas. Ele percebeu todo o seu intento e ele compreendeu a inocência de Jesus. Mas havia ali um impasse político. Ou ele condenava Jesus, ou se colocaria politicamente contra aqueles que representavam a religião legal. O que haveria de fazer? Cristo, quando questionado publicamente, ficou em silêncio. Então Pilatos agora toma-o à parte para fazer-lhe algumas perguntas adicionais. E era esta a oportunidade que Jesus esperava. Era este o tempo de graça e de oportunidade de salvação
para Pilatos. Era o momento em que o Espírito Santo buscava tocar o coração do ímpio magistrado. E naquela hora, diante das respostas de Cristo, o seu coração foi tocado pelo poder de Deus. E Pilatos quase se converteu, quase se entregou. Mas essa palavra quase é muito triste, porque quase não significa nada. Quase vivo não significa estar vivo. Aquele que quase chegou a tempo não quer dizer que chegou na hora. Quase representa nunca. Pilatos perdeu o seu momento áureo, o seu momento de salvação. As oportunidades que Deus nos dá são preciosas demais. Mas elas passam, muitas vezes de maneira muito vaga e rápida, assim como a névoa da manhã. E se nós não estivermos atentos, nós perdemos a chance de nossa vida. Pilatos não teve outra chance. Na nossa caminhada religiosa, Deus nos dá muitas oportunidades de salvação. E nós nunca sabemos quantas mais nos serão oferecidas. A vida pode parecer sorridente e promissora para todos nós, mas nunca sabemos quanto tempo mais ela durará, porque a vida é um sopro. Estamos reunidos agora. Estaremos reunidos amanhã? Eu não sei. Só Deus sabe. Hoje o Espírito Santo fala ao nosso coração. Tornará a falar amanhã? Eu não sei. Só Deus sabe. Temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá? Infelizmente, às vezes somos muito tardios em ouvir o chamado de Deus. Na questão religiosa, estamos tantas vezes tão preocupados com aspectos cerimoniais e exteriores, tão preocupados em manter limpo, puro, a influência, o testemunho, a nossa aparência diante dos outros, e nos esquecemos que nós precisamos guardar e vigiar o nosso coração. É o nosso coração o ponto de ligação com Deus. É o nosso coração que precisa estar atento e aberto ao toque do Senhor. Tem nosso coração estado sensível a Deus? Hoje, Deus nos coloca diante da pergunta: temos nós aproveitado as oportunidades que o Espírito Santo nos concede? Pode ser que exatamente este, seja o momento mais oportuno de nossa vida, porque pode ser este o último convite de Deus, a última chance que Deus nos dá. Estamos atentos a isto? Meditemos sobre esta questão durante o dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.